Olá, pessoal! Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Momento Pet, o podcast mais especial e querido relacionado ao mundo pet. Para quem não me conhece, meu nome é Malise Gonçalves, sou médica veterinária, dermatologista e também podcaster. Primeiramente, antes de apresentar o nosso convidado, gostaria de agradecer ao nosso patrocinador especial que está aqui com a gente em todos os episódios, a Elanco Pet. A Elanco Pet, que traz soluções inovadoras para a saúde do seu animalzinho de estimação. Agora sim, vamos lá. Hoje o nosso convidado é um convidado muito interessante. Ele trabalha numa área muito bacana. Ele é médico veterinário, sim, um colega de profissão aqui com a gente. Demorou, mas os veterinários estão chegando. É o Dr. Breno Jankowski. Ele é médico veterinário especialista em animais selvagens. Seja muito bem-vindo, Dr. Breno Jankowski, ao nosso podcast. Obrigado. Como você está? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Começou o ano bem? Graças a Deus, na correria, mas não posso reclamar não, só agradecer. Breno, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. A área que você trabalha, eu sempre tive muita curiosidade de conhecer mais de perto, de entender como que é melhor. Se apresenta pra gente aqui um pouquinho, conta assim pra gente como que é a área que você trabalha, com que você trabalha. Bom, sou médico veterinário, né? E tenho uma clínica exclusiva de animais exóticos aqui em Campinas. Então, é uma clínica que não atende cachorro e gato, só os pets não convencionais. Então, calopsita, coelho, porquinho da Índia, né? E animais mais diferentes ainda, tipo avestruz, cervo, anta, jacaré, enfim. A gente atende tudo mesmo que não que não são os cães e gatos, né? Então, sempre gostei desses animais. Entrei na faculdade com o intuito de mexer com eles, conheci várias coisas, mas ao longo da graduação eu não mudei de ideia. Foi afunilando. Hoje eu trabalho exclusivamente com eles, aí trabalho em criatórios, zoológicos, né? Então, fazendo atendimento clínico e cirúrgico desses bichinhos. E é a selva urbana? Selva urbana. É aqui em Campinas mesmo? É em Campinas. A selva, ela tem 11 anos, surgiu como uma empresa de educação ambiental, onde a gente vai em escolas, etc. E em 2020 veio a clínica. Então, fizemos 5 anos semana passada. Ah, e o Dr. Breno também está no Instagram. Ele acumula aqui, ó, quase 28 mil seguidores. Sim, qual que é seu perfil, Breno? Conta pra gente. É Breno Jankowski. Sim, né? A gente coloca aqui depois o arroba dele. E me conta como que é a rotina, né, do médico veterinário de animais selvagens. Sim, hoje a gente tem uma grande parcela da população que recorrem aos pets não convencionais, porque muitos deles ocupam menos espaço ou requerem menos atenção que um cachorro e gato, né? Então, a gente fala que não tem o pet ideal para todo mundo, né? Sim. Então, cada um vai ter aquele animal que mais faz sentido para você. Adequar o perfil. Então, por exemplo, eu tenho vários, mas o que eu tenho na minha casa? Eu moro sozinho e eu viajo muito. Eu tenho cobras porque é um bicho que eu consigo deixar lá, que não vai ter necessidade de atenção igual um papagaio, uma calopsita, um gato, um cachorro, né? Então, faz mais sentido para mim. Tem gente que mora em lugares pequenos que só dá para ter um animal em um terrário e coisas do tipo, então faz mais sentido. E os outros também, né? O papagaio, que é cultural ter, o jabuti, que é cultural ter, passa de geração para geração. Então, a gente faz o atendimento. O que a gente espera é o atendimento preventivo, não é a maior parte da nossa rotina. Infelizmente, as pessoas não têm a cultura de levar esses bichinhos no veterinário. Então, acaba achando que é resistente. eu atendo animais doentes a grande maioria do tempo, né? Então, um papagaio com 30, 40 anos que está com problema de saúde e agora que vai no veterinário. Nossa. E aí, a partir disso, que entende que o veterinário tem que ser visitado uma vez por ano, né? E quanto dura um papagaio assim? 50, 60, 70 anos, né? Uau! É bastante. Eu não Se tinha bem essa cuidado, né? Se bem cuidado. Que bonitinhos. É. E você me falou que você tem cobra. Tem algumas. E como que é, assim, ter uma cobra, assim? É que eu não tenho nenhum conhecimento em cobra. Tá. Tem até um pouco de aflição, apesar de achá-las lindas. Aham. Mas acho que eu nunca tive contato, assim. Elas se apegam ao dono também, igual um pet? Não, se falar que se apega, não se apega. É um animal muito mais primitivo, né? Então, ela é mais na dela. Então, não tem vínculo que vai gerando, não tá? tem vínculo. Mas você vira um estudioso sobre aquilo. Eu comparo muito com um aquarismo. Então, o cara que cria peixe, ele não vai brincar com o peixe dele, mas ele vira um estudioso daquilo, sabendo qual que é a temperatura, qual que é o pH da água, quais espécies podem coabitar ou não. Então, o cara vira um estudioso
estudioso sobre peixes marinhos, estudioso sobre peixes da Amazônia. Mesma coisa quem tem uma cobra. Então, eu vou saber de onde que aquela cobra é, qual que é a temperatura e umidade que vive, quais são os hábitos alimentares daquela espécie. Então, você vira um estudioso. Então, você aprende a contemplar o bicho e não querer uma interação. Tem outros animais que dá para ter uma interação maior. Então, jabuti, algumas espécies de lagarto, né? Lagarto. E é muito tranquilo. Então, se for parar para pensar, é um animal que o custo de aquisição é custoso, um animal legalizado, só que a manutenção é muito mais barato do que um cachorro, do que um gato, né? Para quem tem alergia a pelo, é um animal que não solta pelo, né? Para quem tem problema com barulho, latido, tarará, não faz barulho nenhum, né? Então, tem muitas vantagens. Uma cobra vai comer uma vez a cada 7 dias, dependendo da cobra, uma vez por mês. Então, é muito tranquilo de ter a manutenção desses bichinhos. E a raça? É raça que fala? Cobra ou espécie? A espécie. E dentro de uma espécie tem uma gama de... que não deixa de ser raça, são cores diferentes. E a que você tem é... eu tenho 40. Eu tenho muito. 40? Eu tenho um pouquinho de tudo. E elas convivem bem, assim, entre elas? Cada uma na sua, né? Que legal! Então, assim, normalmente tem uma ou duas que ficam juntos, o resto fica tudo separadinho. Nossa, que interessante. É a mesma coisa das pessoas que têm gato. E querem um gato, 2, 3, 4, 5, acontece com quem tem cobra. Sim. Nossa, e você comentou sobre a legalização. Não é fácil, assim, não é tão simples ter um animal selvagem? Como que funciona, assim, a aquisição? É relativamente simples. A única coisa, a obrigatoriedade é ser maior de idade. E aí você adquire de um criadouro comercial, né? Então, eu tenho um criadouro comercial de répteis, né? E tem lojas que revendem, que compra do criador e vende. Então, se você adquirir com toda a documentação, né? É muito tranquilo. Não tem como legalizar um animal ilegal. Daqui é uma coisa que as pessoas perguntam muito. Como faz para legalizar o papagaio? Como faz para legalizar? Não tem. Ou é de origem legal ou não é. E a gente sempre vai orientar a comprar de origem legal. Você querendo isso, vai comprar de um criatório ou de uma loja e aí vai emitir todas as documentações junto com aquele animal. Não tem nada posterior, você faz isso no momento da compra. Entendi. E quais são as espécies, assim, legalizadas que as pessoas podem ter em casa? Pitombola, cobra do leite, jiboia de várias espécies, né? A jiboia são as mais comuns. Não. Né? As não peçonhentas. No Brasil, só serpentes não peçonhentas podem ser criadas como animal pet. Legal. Tá? Uau, muito curioso isso. E você percebe que esses animais convencionais, eles estão sendo cada vez mais comum, né, de serem adquiridos pelos tutores. Sim. Em 5 anos de clínica, a gente teve 5.000 pacientes que passaram por lá. Nossa! Bastante. E as espécies mais comuns que as pessoas têm em casa de animais selvagens são quais? Papagaios? Dos pets não convencionais, calopsita e coelho ainda são calopsita também entra a rotina maior. Sim. Então, calopsita e coelho, apesar de serem animais domésticos, são os pets não convencionais aí, né? Aí, porquinho da Índia, rato twister. Esse twister é bem popular mesmo. Sim. Jabuti, cobra, lagarto, mini pig, né? Arara e assim por diante. Uau, que interessante isso. E a maioria deles, pelo que você já citou da cobra, vivem muito mais que os cães e gatos. Sim, dependendo da espécie, vive bastante. Eu tenho o hamster aí que vai viver 2, no máximo 3 anos, hamster, né? Mas tem uma arara que vai viver 70 anos, um jabuti que vai viver 70 anos. Eu tenho uma curiosidade. Coruja entra em alguma dessas? Ela é um animal legalizado? Sim, hoje existem algumas espécies de coruja que a gente pode ter legalizado no Brasil. A mais comum delas é a coruja suindara. Eu tenho 2 também. Eu acho tão lindo. Eu tenho vontade de ter uma coruja. Mas tem hoje a corujinha buraqueira, a corujinha do mato. A buraqueira é aquelas que a gente vê, assim, né? Em barrancos, que fazem aqueles buracos. Essas são legalizadas. Sim, adquirindo de um criador comercial legalizado, você pode ter. Nada de chegar lá, ver um ninho e pegar um filhotinho. Não, de forma alguma. Muito curioso isso. Bom, aqui eu tinha mais uma pergunta o que a gente precisa saber antes de adquirir um animal selvagem, que é saber se ele é legalizado e vir de um criador com procedência. E saber o hábito também, o que você dá assim, de dica, né, para quem quer um. Sim, o que a gente orienta, e cada vez é mais rotina, é as pessoas irem para uma consulta de orientação pré-aquisição. Perfeito. Então, a pessoa vai para a clínica sem bicho.
E lá a gente vai conversar por 1 hora ou mais, né? Sobre qual que é... Alinhar a expectativa, né? Sim. Então, qual que é a espécie que eu quero? Não sei, vamos entender qual que... Você tem tempo, você tem espaço. Esse animal vai viver 60 anos. Você pretende morar em casa 60 anos, amanhã você ir para um apartamento, né? Então, alinhar expectativas é super importante. O que eu brinco que ninguém deixa nascer o filho para depois fazer o enxoval, comprar o berço, é verdade. né? Só que com bicho a gente faz isso. A gente espera chegar o bicho para depois você montar o terrário, o viveiro, comprar pedra aquecida, isso, aquilo, saber o que precisa. Não. Vai no Então, impulso, às vamos vezes. fazer um enxoval antes, vamos entender que às vezes o custo de você ter um terrário ideal para aquela iguana, para aquela jiboia, custa mais caro que o valor da jiboia. Né? Então, Importante isso. é importante a gente ter animal, ter uma posse responsável, seja ele um cachorro, um gato ou qualquer bicho. Isso aplica a qualquer... Você alinhar a expectativa, quanto que vai custar? E se tiver uma emergência? E se, né? Que às vezes a gente fala, putz, eu vou comprar um hamster que custa R$20. Que não dá trabalho, é baratinho, o custo de vida é baixo. Exato. Aí você vai o valor do veterinário especializado em pets não convencionais, às vezes é superior à consulta de um cão e um gato, né? Fala, pô, o hamster é mais barato e custa mais. Talvez sim. Então, alinhar isso. Não ir pelo impulso, pela... moda, né? Que também tem muito modismo. A gente com certeza. Né? Hoje, com rede social, parece uma coisinha, ela fala, meu Deus, é aquele boom. Tem um planejamento certinho. Sim. E a parte de vacinas, eles também tomam vacinas igual os cães e gatos? Como que é essa parte? Dos que vão na clínica, muito pouco, tá? O que a gente tem que toma vacina são os furões, os ferrets, né? Mini pig, né? E eu que acabo atendendo muito a domicílio, outros animais, que nem lhama, cervo, né? Aí a gente faz vacinação desses animais também, tá? Vacinas de raiva? Quais são? Vacina de raiva, clostridiose, botulismo, tem várias, né? Olha. Então, para esses animais de fazenda, tem mais. Para os animais pets que vão na clínica, o que eu lembro, assim, que a rotina maior é furão anual. Que bonitinhos eles são, né? E os mini pig, né? E os furões são dóceis? Muito legal, muito legal. Mini pig também é tão bonitinho, né? É legal também, mas é aquilo. Muita gente compra no impulso, achando que é um bichinho que fica pequeno, e não necessariamente fica pequeno. Tem mini pig de 200 quilos, e ainda assim é mini, né? Então, alinhar expectativas. Não ir nunca pelo impulso e pelo modismo, né? Exato. Bom, aqui você já falou um pouco, né? O que é preciso fazer para garantir a saúde do animalzinho selvagem logo após adotar? Você tem alguma recomendação de alimentação? Recomendações gerais mesmo? Eu brinco que antes de ser veterinário eu sou nutrólogo, porque a dieta do meu paciente... É totalmente diferente É totalmente diferente e, assim, dependendo da espécie, 80% dos problemas vão acontecer por conta de... A nutrição. Então, é uma gama muito grande, né? Quando a gente fala de aves, a gente tem quase 10 mil aves, né? Espécies. Fora os roedores, fora os outros mamíferos, assim por diante. Então, tem a especificidade de cada espécie, né? Então, hoje a gente tem marcas muito boas no Brasil, né? Rações super prêmio, coisa que não tinha antes. Tem animal que vive super bem na ração. Outros que a ração é um complemento, que a base da dieta vai ser o pasto, fruta, a base da dieta vai ser legumes. Né? Insetos, coruja, por exemplo, come rato, come pintinho. Então, dependendo da espécie, a gente vai traçar uma dieta adequada. E é vivo que eles comem, esses bichos? Não tem necessidade nenhuma de ser vivo. Tanto a cobra, quanto a coruja, quanto os outros animais carnívoros, hoje a gente compra tudo congeladinho, descongela e dá. Né? Uau, que interessante, né? E fora a alimentação muito bem balanceada, você recomenda passar com nutrólogo também, esses animaizinhos? É interessante, mas quem é nutrólogo veterinário ainda, pelo menos, hoje tem um foco em cachorro ou gato. Sim, né? Eu trabalho com nutrologia também e o meu foco é cães. Sim. Então, com certeza deve ter alguma área só especializada. Eu acredito que vai ser uma especialização que a gente vai ver futuramente. Não tem hoje, o veterinário de pets não convencionais tem mais embasamento do que o nutrólogo. Então, mas eu acredito que vai caminhar para isso também. Né? Então, antes,
veterinário era aquele que atendia tudo. Hoje está segmentado. E acredito que vai ser mais segmentado ainda Cada vez futuramente. mais. Né? Uma coisa que eu fico cantando a bola pro pessoal na clínica. Clínica hoje somos em 10 pessoas, né? Ai, que show. Todo E- mundo dessa área. Todo mundo dessa área, né? Tem 2 pessoas da biologia e o restante todo mundo da veterinária, né? Bacana. E tem 2 biólogas no corpo da clínica. E eu fico cantando a bola que um futuro muito próximo é a gente trabalhar geriatria em pets não convencionais. Perfeito. Porque antes o bichinho morria antes de chegar na melhor idade. Agora eles chegam com artrite, com artrose, insuficiência Iguais renal. esses pets pequenos Exato, mesmo. e a gente tem que aprender a lidar com isso para. E quando eles são considerados idosos? No caso, um papagaio que vive até 50 anos. Então, depende muito de como que aquele animal foi criado, né? No geral, assim, a partir dos 40 anos, a gente já deve ter atenção especial para aquele bichinho. Então, ele tem mais chance de ter alteração renal e vai ter que gota dó. úrica por conta disso. Problemas hepáticos, né? Muitas vezes está ligado à dieta errada também, né? a Então, é maioria cultural dos a gente dar problemas é- semente para o papagaio, por exemplo, e não é o ideal, né? Artrite, artrose, chega o frio, dói mais do que no Ai, que calor. judiação. Então, a gente tem que aprender a lidar com esses bichinhos. E esses animais, por exemplo, o papagaio, eles precisam ficar só na gaiolona lá? Ou eles podem ficar soltos em casa, livres em casa? Quanto maior o espaço, melhor. É melhor é né? que eles tenham um ambiente amplo. Sim, né? Quanto maior, melhor, né? Então, não tem limite, tem mínimo, né? Que a gente fala. Um viveiro enriquecido, então, puleiros diversos, Sim. né? Hoje está um modismo sobre voo livre, então, pessoas que criam com a asa grande para o animal voar e voltar. Nossa, Que é um pouco delicado. arriscado. É arriscado, né? Então, Breno, eu acho delicado isso tanto para a parte do animal, mas principalmente para a parte ambiental. Que não é todo mundo que tem a segurança de falar, ó, meu animal tá livre de doença. Então, a gente pega uma doença viral aí, solta um Saúde bichinho pública também. que vai para outro e contamina a natureza, por exemplo. Com certeza. Né? Então, eu acho que é delicado. Pro animal, não tenho dúvida que pro indivíduo é muito divertido se não acontecer nenhum acidente com ele. Mas ecologicamente, ambientalmente, acho um pouco Tem que ter delicado. muita responsabilidade. E eles exato. aprendem a voltar para casa? Sim, aprendem. Como Né? assim? É treinamento, condicionamento operante, né? E o animal aprende que Tem um profissional que trabalha com isso? Tem, e você ensina ele a voar, né? Porque legal. bater a asa e ir pra frente não necessariamente é um voo. Então, quando atende uma calopsita no consultório que nunca voou, ela sai fugindo, vai de cara na parede e cai. Eles não Ela têm não essa. aprende a frear, ela não aprende a fazer manobra. O animal que faz voo livre, você vê Como a se coisa ele mais tivesse linda. crescido na natureza Sim, mesmo. Exato. E falando em voo, como que funciona? Você recomenda? Existe isso, corte de asa? Porque a gente vê que muitas pessoas que têm aves, né, acabam cortando a asinha para ela não fugir. Sim. Isso é recomendado? Então, depende, de novo aquele negócio, alinhar expectativas. Eu sempre vou indicar, né? Tá. Eu acho uma segurança maior É porque... a mesma coisa dos cães, quando perguntam pra mim, meu cão tem dermatite, tem que tosar? É meio parecido. Sim. Por quê? Quando a pessoa não corta a asa daquele papagaio, talvez ela não vá tirar ele do viveiro porque ele tem asa grande. E pro animal Limita ele. tá num viveiro aqui de, sei lá, 4x4, não vai conseguir um papagaio voar, ele precisa de mais espaço. Sim. Então é ilusório achar que a asa grande vai fazer aquele ele animal. voar. O papagaio ele escala a grade, ele sobe, então ele faz um gasto diferente. Uhum. Eu, Breno, prefiro que faça o corte e que tenha uma interação muito grande Que com ele aquele seja mais indivíduo. livre dentro Você vai de passear na casa. casa de parente, vai levar ele, bonitinho. né? Então eu acho muito mais interessante dessa forma, porque na clínica semanalmente alguém entra em contato com a gente, olha, minha calopsita fugiu. Eu Meu vejo muito isso. papagaio Moro- fugiu. No condomínio sempre tem. Minha calopsita fugiu. Então é uma segurança maior pro bicho, né? Que você vai fazer a contenção do voo dele. E também volta naquela parte ambiental. Imagina tem uma coccidiose. Coccidiose é o menor dos problemas, mas tem doenças mais sérias aí. E eu passar pra maritaca, pro periquitinho, para os animais de vida livre. Criptococose? Também. Essa é. Então, assim, eu acho delicado. Eu sou a favor do corte, mas tem gente que tem
por exemplo, eu tenho uma amiga, ontem estava no podcast comigo e a gente falou bastante disso, inclusive. Ela tem 2 periquitinhos, né, pequenininhos, e eles têm asa grande e voam dentro de casa. Maravilhoso, eu acho igual dono de gato, né? Então, assim, é legal você ter um bicho, mas pra deixar solto na sua casa, não na casa dos outros. Tem que ter algum cuidado, voo dentro de casa, pra eles não se... Tem que ter cuidado para não ter acidente objetos, doméstico. Então tem que adaptar a casa. Tem que ir aos poucos. Supervisão, porque vai bicar um fio, vai fazer alguma coisa, né? Então você tem que fazer umas adaptações, sim, e ter uma atenção naquilo. E o corte de asa, o tutor mesmo faz ou tem que ser um profissional? Não recomendo, né? Tem muita gente que acaba fazendo em casa e acaba acontecendo acidentes, né? Então, assim, corte é uma coisa barata, não acho que é uma economia que vale a pena a pessoa fazer em casa. Não é seguro mesmo. Exato. Corta um vasinho ali, alguma coisa. Exatamente. E aí, já teve casos de até ir a óbito, né? Então, já aconteceu de eu atender pessoas que cortaram em casa e deu problema. Ou então, um balconista de agropecuária, que sempre cortou, mas naquele dia deu problema, né? E aí, o negócio que era para custar isso, custa muito mais, ou até mesmo a vida do bicho. Então, gente, nada de cortar a asa da sua ave em casa, pelo amor de Deus. E falando em aves, né? No geral, assim, os animais não convencionais. Esses que ficam muito restritos em casa, que não são estimulados, né, a ter uma interação, assim, eles costumam também ter problemas comportamentais, iguais os pets. Por exemplo, tem pet que tem a lambedura, né? A crawl, né? Por ansiedade, estresse. E nos animais? Também muito. Ocorre? Então, dependendo da espécie do grupo, vai ter mais ou menos, né? Então, quando a gente fala das aves, os piscitacídeos, que são as aves de bico torto, calopsita, papagaio, arara, maritaca também, são as aves mais inteligentes que tem. Então, elas têm mais propensão a problemas psicológicos, né? Então, você enriquecer, o que a gente chama de enriquecimento ambiental, né? É fundamental. Então, por exemplo, anteontem as biólogas da clínica estavam numa cliente fazendo a repaginação do viveiro dela. Que de tempos em tempos você vai mudar a casa daquele bicho. Exato, né? Mudar a casa daquele bichinho para que ele tenha atividades físicas e psicológicas para aquilo, né? Então, pô, quero chegar ali, o que eu tenho que fazer? Quero destruir aquela coisa, o que eu tenho que fazer? Fazer passar o tempo dele. Sim, criatividade. Né? Sim. Então, tem bastante alteração psicológica também, né? Principalmente as aves, né? E primata, que eu, como veterinário especializado, eu não indico ter como pet. A gente atende, né? Mas eu não recomendo mesmo. É um dos únicos bichos que eu falo, não tem potencial pet. O animal, a gente não consegue promover felicidade para um macaco sob cuidados humanos. Eles não se adaptam mesmo? Não, é um animal que vive em grupo. Então, ninguém está preparado para ter 2, 3 ou mais macacos, né? E eles são agressivos? Depois eles ficam agressivos por distúrbios psicológicos, que dó. né? E que espécie normalmente as pessoas costumam ter quando tem aqui na nossa região é mais o sagui, né? O saguizinho. Sagui de tufo branco, sagui de tufo preto e o macaco prego, né? São os mais comuns na nossa região. E hoje existem criadouros legalizados, né? São poucos, são só 2 criadores legalizados que tem no Brasil. Pouco. Muitas pessoas acabam adquirindo animais achando que são legalizados e não são, né? Mas mesmo os adquiridos como legalizado, eu, Breno, atendo, modéstia à parte, atendo bem, mas eu não indico. De verdade, eu vejo muitos atritos. Então, a fêmea tem TPM, o macho e a fêmea chega na idade reprodutiva, fica mais agressivo, então morde, né? Então, aí a pessoa vai cada vez se distanciando mais daquele bicho. Isso, então, aquele bicho que era de cenário. grupo, que só tinha você, ele começa a te morder, não vai ter nem você. E aí, só que é um animal que vai viver 40, 45 anos. Eles vivem bastante também. Não tem reintrodução na natureza desse bicho, né? Que dó. Então, ele tá submetido a ficar sempre sob cuidados humanos. Ou para um zoológico. Exato. No melhor cenário é ele para um zoológico, para um mantenedouro, né? Então, eles têm muito distúrbio psicológico. Sim. E assim, quais são os sintomas, por exemplo, as aves com distúrbio psicológico? Imunossupressão. Então,
pode ter doenças que não afetariam, mas que agora afeta. Algumas acabam fazendo arrancamento de pena, isso aí né? eu imaginei. O arrancamento de pena é multifatorial, não é só isso, mas uma das causas pode ser por estresse, né? Animal ter esteropatia, então animal que fica rodando, animal que fica balançando a cabeça, né? Então, compulsão alimentar. Então, por mais que a gente faça uma dieta adequada, tem animal que vai comer absurdamente porque ele não tem nada para fazer da vida dele. E fica ali comendo. Exato, né? Então, são diversos sinais aí que ele vai mostrar pra gente. Que dó, gente. E eu lembro quando era criança, a gente tinha periquitinho. E eu lembro que tinha uma época que a gente só tinha uma fêmea e ela botava. Sim. Como é que acontece? É psicológico? O que é isso? Pode ser psicológico ou hormonal mesmo, né? Olha. Então, assim, é normal, as fêmeas podem fazer postura mesmo Qualquer sem ave. macho. Não vai estar fecundado, Sim, né? Mas pode acontecer sim, né? E normalmente Interessante. tá ligado a outros fatores. Então, uma coisa das principais pro animalzinho, vai acender a luz quando amanhece, e vai apagar a luz quando a última pessoa da casa dorme. Então, 10 da noite, 11 da noite, meia-noite. Hoje em dia, né? no estilo das pessoas, então. Então, para ela entende que é sempre dias longos, né? Os dias não são curtos, então os dias são sempre longos. Dias longos é característico de primavera e verão. Sim. Época reprodutiva. Do ciclo Então, delas. eu vou ter um estímulo hormonal por conta do fotoperíodo inadequado. E se eu fizesse escurecer quando escureceu de verdade, já poderia evitar isso, entende? Que coisa. Então, daí é um dos fatores que pode ocasionar isso. Nunca imaginei. Tudo essa mudança que o ser humano, infelizmente, Sim. né, faz na rotina deles. E me conta uma curiosidade também, que eu sempre tive. Qual que é a diferença de animal selvagem para animal silvestre, Breno? Bom, o que a gente tem de mais aceito hoje? Selvagem é aquele animal no estado natural. Está na natureza, ele é um animal selvagem. Animais silvestres são aqueles de ocorrência natural no país em questão. Então, para nós, o que é silvestre no Brasil? Silvestre. O que rola no Brasil, né? O que vive no Brasil, migratório ou não, né? Mas ele existe no Brasil. Então, uma onça pintada, uma arara azul são animais silvestres pra gente. Um leão não existe naturalmente no Brasil. Então, ele é um animal exótico. Ele é de uma fauna diferente da nossa, né? Então, silvestre é ocorrência natural naquele país. Exótico vem de fora. Selvagem é aquele que está no estado selvagem, né? E o exótico, a gente acaba estendendo e vira a mesma coisa do que os pets não convencionais. Então, todo mundo que tem um animal que foge do cachorro e gato é um animal exótico. Já o cara tem uma calopsita. classificado como- Por legislação, ela é um animal doméstico, né? A legislação no Brasil. Mas a gente sabe que é fora do convencional, né? Entrei como os não convencionais ou então animais exóticos. Né? Interessante, porque a gente fica, realmente confunde, né? Fica confuso com essas classificações. Sim. A gente que é leigo, né? E sobre as tartarugas, que eu também tenho uma curiosidade, elas vivem bastante também, né? Vivem bastante. E existem diversas espécies, assim. Quais são as espécies mais comuns de ter em casa? Que eu lembro que a gente, quando era pequena, a gente morou em Manaus. E lá a gente tinha uma tartaruga. Tá. E a gente veio embora, a gente trouxe a tartaruga. Eu não sei se isso podia ser feito, ter trazido de um estado, uma espécie diferente pra cá. Mas ela não durou nadava muito ou aqui. não? Nadava? Nadava. Por isso que eu lembrei. Ela só tinha que ficar no aquáriozinho. Então, lá em Manaus, as duas principais espécies de cágado, né, que são esses que nadam, é ou tracajá, que ele é amarelinho, né, a coisa mais bonitinha. Amarelo e preto. Amarelo e preto. Ela era assim. É tracajá, então. Ela era pequenininha. E parente da tracajá tem a tartaruga do Amazonas, que é a Podocynemus expansa, que fica daquele tamanhão. Né? Não. A nossa, ela era mini. Provavelmente é o tracajá, né? Hoje é uma espécie que existe criatório legalizado vendendo. Inclusive eu tenho também. Né? Que show! Um tracajazinho. Nossa, e a gente né? trouxe ela de lá. Não podia, né? É um bicho que sente muito, porque ela é da região norte do país. Ela foi né? morar aí no sul de Minas. E aí nas ela montanhas, tadinha. Ela vem pro sudeste, água fria, isso bagunça bastante. Ela não se adaptou. Ela já era idosa, mas ela não se adaptou muito. Sim. E a gente era muito apegado, criança, né? A gente trouxe. Sim. Trouxe no avião. Naquela época. Que interessante. Vamos lá. Provavelmente era um tracajazinho. Como dermatologista, uma curiosidade. Os animaizinhos apresentam também problema de pele? Sarna, piolho, né? Porque é muito comum também, né? Sim. Então tem piolho, né? Tem
Cobra tem piolho, né? Que são os conhecidos como mites. Ave tem muito piolho, tem muito ácaro. Bem pequenininho, né? Sim. Porquinho da Índia, os outros roedores. Coelho também, né? Inclusive alguns até de zoonose. Já aconteceu algumas vezes de eu atender aquele bichinho, aí vai ver, a família toda tava com aquilo lá, né? Atendi também... Dermatofitose, será? Ou a sarna? Sarna sarcóptica, talvez? Sarcóptica, né? E já aconteceu também com uma tutora de mini pig, né? Ela veio com o porquinho e ela carregava o porquinho aqui no peito. E o peito dela tava todo também com a mesma lesão da dele, né? Então, pode acontecer sim. Sim, e aí tem que fazer o preventivo, igual em cães e gatos. A gente faz o preventivo, né? Com medicamentos. Inclusive, a gente vai falar depois de um bem bacana, que é Advocate, da Elanco. A gente faz a prevenção para pulga e carrapato, eles têm que fazer prevenção também? Ou só quando vê piolho? Normalmente a gente não faz preventivo. A não ser num lugar onde eu não tenho controle. Então, é um lugar onde passa muitos animais, tem uma rotatividade grande. Normalmente é em produção, lugares onde produz. O animal pet, a gente faz exame, se tiver aquilo a gente trata, né? Se não tiver, não tem o que ser tratado, então a gente acaba não fazendo preventivamente. Medicamentos. Exato, né? Mas eles podem ter sim. E tirando a parte de parasitas, né? Existem outros problemas de dermatite também, né? Então, por exemplo, animais senis, animais com incontinência urinária, acaba deixando mais úmido ali, vira uma dermatite secundária. Contato, Então, a gente pega isso também. Interessante. Coceira, prurido? Também. Tem também. Como que uma cobra tem prurido? Como que ela... Então, dos répteis já é um pouco mais difícil da gente mensurar isso, né? De verdade, não vejo até mesmo um lagarto que tem pata, a gente não vê ele se coçando frequentemente, né? Isso é mais comum nos mamíferos e nas aves. Aves a gente consegue ver. Sim. E o piolinho delas é muito minúsculo, né? Sim, tem uns porque que em casa, não são... às vezes vem aquelas pombinhas, sabe, fazer ninho? Aí às vezes eu vejo uns piolinhos assim na poltrona lá fora. São bem pequenininhos. A parte boa é que normalmente a espécie específica, não vai viver muito tempo na gente, então eles morrem relativamente rápido. Né? Menos mal. Que interessante. E no caso das dermatites ainda, por exemplo, tem cães que apresentam perda de pelo. Tem animais selvagens que vão apresentar, por exemplo, perda de pena? Sim. Tem animais que têm alopecia, né? Ou então a pterila por conta de algum outro problema aí, né? Então, existem doenças virais, existem doenças bacterianas, doenças fúngicas. Praticamente igual. Sim. Hormonais também. Tem uma doença que acomete as aves, que chama doença do bico e das penas. Então, tem animal que vai ficar peladinho por conta daquilo. Né? Que dó. E assim... Em pets, né, convencionais, a gente vê que é muito comum o tutor compartilhar um alimento dele ali quando tá comendo. Isso também ocorre nessas espécies de animais? Também ocorre, né? Então, eu já atendi papagaio... Não acredito. Papagaio que só comia... ele era um papagaio de um bar, né? Nossa! Então, ele só comia linguiça e peixe frito, né? Meu Deus! Devia estar com alteração de triglicéridos, colesterol. Então, assim, daí foi a coisa mais bizarra. Isso é muito nocivo, né, pra eles. Mas, infelizmente, o pessoal, ele pede, não é assim. Aqui, a grande maioria das aves são animais de bando. E eles entendem que a gente é um bando, faz parte. Eles entendem então, se a gente tá comendo, eles querem muito comer aquilo. Então, o animal fica louco na gaiola e tal. E eles conseguem ter essa percepção que a gente tá comendo. Sim, aí a pessoa vai e deu arroz para aquele bicho, porque o bicho tava pedindo. E realmente o bicho tava pedindo, né? Mas não é o ideal. Não necessariamente que é o correto, né? Com cebola, com sal, não é interessante, né? Bolos industrializados. Meu Deus. Mas é comum, infelizmente. Gente, isso ocorre em todas as espécies, então. Sim. E as aves, tem curiosidade das aves? E é comum, assim, o tutor adquirir, assim, um casal para reproduzir ou não é indicado? Então, não é indicado, né? Ainda mais se não for animal doméstico. Do animal doméstico, você tem legalidade para reproduzir. O animal silvestre ou exótico, por mais que ele seja legalizado na aquisição, você não é um criadouro. Então, então você não vai ter a origem legalizada dos filhotes. Então, ponto 1 é esse, né? Diferente de cães, que não é... E a outra coisa que eu falo é normal a mulher ficar grávida, é normal a mulher ter filho. Só que no parto e na gestação pode ter muito problema, né? Com certeza. Então, assim, pro animal pet, se o cara não é um produtor, eu acho que é um risco desnecessário.
porque pode ficar entalado um ovo, pode Sim. quebrar um ovo lá dentro, né? O animal pode se dedicar tanto e ter algum problema, até mesmo virar óbito, né? Então, é um risco que eu gosto de evitar no animal pet. Não tem necessidade, ainda mais porque essas questões, normalmente, as pessoas já pensam em comercializar para Sim, também ter um custo, né, um financeiro com isso. Exato. Mas não é indicado, então. Não. Bom, a gente já comentou da alimentação e aqui tem um complemento. O que acontece a longo prazo se a nutrição não for adequada? Mas as doenças. Causas diversas, né? Então, em ave, a primeira coisa que a gente vê é hepatopatia, né? Então, parar para pensar qual que é a comida de um papagaio. A gente aprende que o papagaio come girassol. Ou que a calopsita come mistura de semente para calopsita. Então, se chegar em qualquer agropecuária, pet... Os alimentos vão ser esses. Vai dar a mistura de semente, né? Porque na natureza né? é gorduroso. Então, qual que é o óleo que a gente usa na cozinha de casa? É óleo de milho, óleo de soja, óleo de girassol, porque sementes são muito oleosas. Que na natureza faz sentido o animal comer aquilo porque ele tem um gasto energético muito maior do que ele tem na minha casa. Sim. Voa 10, 15 quilômetros num dia. Na minha casa, ele não vai ter esse gasto. E na natureza tem todo, né... um ciclo, né? Sim. Ele sabe o que ele precisa buscar para se alimentar. Tem uma alimentar. variedade. Na primavera vai ter uma coisa, no verão vai ser outra. Mas a gente não, a gente vai, compra na agropecuária e vai dando alpiste, girassol, painço o ano todo. Né? Eu no meu pouco conhecimento que eu tinha, eu achei que era... E então assim, hoje a gente tem a ração pensando nas necessidades nutricionais daquele bicho sob cuidado. Vem fruta seca, essas coisas? Algumas, sim, né? É mais indicado realmente fazer uma alimentação mais guiada mesmo, com um profissional. Dependendo da espécie do papagaio, vai comer coisa diferente. Porque eles ficam obesos também. Ficam obesos também, né? Então, e eu lá vou alinhar a expectativa. Então, num criadouro, eu passo um tipo de dieta, porque é uma fêmea que eu quero que ela faça a postura de trocentos ovos, que cuida daqueles filhotes. O animal pet já vai ser diferente. Um animal de competição talvez vai ser diferente. Então, a gente se adequar às necessidades de cada indivíduo. Eu já vi, nesses vídeos bizarros de internet, tutores dando banho nesses animais. Eles precisam de banho? Depende da espécie. Aqui a gente trabalha com uma gama muito grande, né? Então, falar alimentação é muita coisa. Banho, tem que pegar uma espécie como exemplo e focar nela. Então, o que eu oriento na maioria das vezes? Os bichos não precisam de tanto banho, né? Alguns mais, outros menos, né? Eu acho que o mais natural é o melhor. Então, você promover água para aquele animal. Se ele quiser, ele toma banho. Ele mesmo né? se banha. Não é a gente, não é passando um sabonete, por exemplo. As aves, elas têm um óleo na pena para deixar a pena impermeável. Se eu passo um shampoo, se eu passo um sabonete, eu vou quebrar esse óleo. Vai remover essa proteção. De forma alguma. Coelho não é um bicho que nasceu para tomar banho. Eles são autolimpantes, eles se lambem, etc. Mas vai dar um banho, tomar cuidado, secar, né? E assim, o mínimo necessário, né? A gente acaba humanizando demais os bichos. Exato. Eu sou super a favor do animal pet exótico, ou até mesmo um animal silvestre como animal pet, né? Por exemplo, eu tenho cutia. Cutia é tipo mini capivara. Nossa. É legal pra caramba, mas ela não deixa de ser cutia. Então, ela toma chuva. Respeitar a individualidade. Se ela quiser andar no barro, ela vai andar no barro. Se ela quiser andar no limpinho, ela vai andar no limpinho. Eu tenho que promover aquilo lá pro bicho. Respeitar. Não é um bicho que vai tomar banho, shampoo, condicionador. Não é um bicho que vai ficar dentro de casa o tempo todo. E não assim é um bicho que vai passear de coleira. Exato, né? Então, adaptar. Chinchila, por exemplo... eu acho lindo o chinchila. É um animal que não São pode muito com água, fofinhos. né? A gente fez uma seleção, as chinchilas que existem hoje não são iguais às chinchilas que existiam na natureza. Foi uma seleção, é como se fosse um shih tzu da vida, né? Evoluindo. E o pelo dela é 10 vezes menos denso que o nosso. Então, quando cai uma gota de água lá dentro, não evapora. E ela vai ter uma dermatite por umidade ali, né? Então, é um animal que o bebedouro tem que ser aqueles de lamber, pra ela né? não se molhar mesmo. Não pode se molhar, né? Então, é aquilo. Se um hamster se molhar, se um rato se molhar, tá tudo bem. Uma chinchila não tá nada bem. É bem mais né? sensível. Então, as particularidades. É interessante até em casas, famílias com criança, não ter esse tipo de animais, né? Porque... Sim. Uma criança acaba... Dependendo da idade, você não consegue orientar certinho. Controlar. Né? Eu acho super legal bicho para criança, eu super estimulo, porque eu fui uma criança que tinha os bichos e eles
acabaram me ensinando muito sobre responsabilidade. Sobre né? respeitar, né? Respeitar a espécie, a individualidade. E responsabilidade é uma vida a ser cuidada, é uma vida a você dar carinho, uma vida a você limpar o cocô todo dia, você dar comida todo dia, né? E sem querer, a minha mãe me ensinou sobre gestão financeira com isso, porque eu gostava de muito bicho, e ela me dava R$50 por mês para eu cuidar dos meus bichos. R$50 valia muito mais. Eu tinha que fracionar aquilo, etc. Aí eu comecei a reproduzir os coelhos para os filhotinhos eu trocar por mais comida para eu poder ter mais bicho. Então, que legal. Isso desde os meus 5, 6 anos. Nossa, e dos animais que você tem, assim? Hoje eu tenho... Conta pra gente um pouco mais. Hoje eu tenho cobras, lagartos, tenho jabutis, né, que é a minha espécie favorita. Tem alguns cágados, igual o tracajá. Lagarto tem iguana, teiu, iguana é bonita, dragão barbudo, lagartixa leopardo. Tenho araras. Lagartixa leopardo? É o geco, aquela que sorri, uma bonitinha assim. Olha! E aí eu tenho cutia, coelho, arara, papagaio, calopsita. Meu Deus, você mora numa fazenda? Não mora no apartamento? Ainda não moro. Ainda não moro na fazenda. É uma casa. É uma casa. Deve ser toda adaptada. Eu moro em apartamento, mas os meus bichos, alguns ficam na clínica, outros ficam no sítio. Ai, né? que legal. E, enfim, mini cabra, emu. Mini cabra. Ela entra também como animal... Um pet não convencional. É rotina na clínica, a gente tem desses bichinhos. Eles são bonitinhos, né? São. E você tem também, mini cabra? Tenho uma, na verdade, tá no sítio do pai de uma amiga minha, né? Que eu tô encerrando o meu criatório no Paraná. E eu vou botar o sítio à venda. Então, cada vez que eu vou pra lá, eu tô trazendo um pouquinho dos meus bichos, né? E pra gente poder encerrar lá, né? E desses todas que você falou de espécie, quais são tenho duas os que... cachorras. Que bom! Nada contra os animais selvagens, né? E gatos você não tem? Não tenho gato. Acho muito bacana. Quando eu era criança, eu não gostava, na verdade. Porque o gato comia meus bichinhos, né? Né? E eu tinha que limpar a sujeira do gato da vizinha que ia fazer sujeira lá em casa. Então, eu não gostava de gato. Eu aprendi a gostar de gato na faculdade. Ainda não tive, mas hoje eu gosto. Né? Mais perto de gato, a gente ficou com um filhote de onça na clínica. Isso que eu ia perguntar. Das espécies felinas, assim, quais são os mais comuns, Gi? Então, não é uma rotina grande, tá? Eles não são, né, muito dóceis, né? Sim, a gente acaba atendendo animais de vida livre acidentados, né? Então, que a gente acaba recebendo pela polícia. Então, ano passado foram 582 animais recebidos voluntariamente na clínica. Judiação. E aí, a gente ficou com uma onça parda por 3 meses na clínica. E ela era dócil? Virou um gato, né? Ai, que linda! Mas agora ele tá reabilitando, agora ele tá num processo de desumanizar, pensando em soltura. Desumanizar. Pensando em soltura daqui a 1 ano, porque ele é filhote. O filhote fica 1 ano, 1 ano e meio com a mãe, né? Então, quando a gente cuida dele... 1 ano e meio? Bastante tempo. Que bonitinho. E ele chegou com 1,6 kg. Hoje ele deve estar com uns 6 quilos, né? Nossa, e tá enorme, desenvolvendo. Vai ficar grande. Vai chegar nos 50 quilos. E é muito comum a gente ver, né? Atropelamento, né? Desses bichinhos em rodovia. Por mais que tenha sinalização, né? Com aquelas placas, é muito comum ver, né? Atropelamento. Sim. O Kel, que é esse que ficou com a gente, agora ele tá num Cetras, né? Ele foi atropelado pela colheitadeira de cana. Então, nossa! 1,6 kg, desse tamanho assim. Foi lá em Cosmópolis. Aí eu recebi e ele fez cirurgia, né? E teve fraturas. Teve fratura nas 2 patas traseiras. E aí colocou fixador externo e tal, né? E tá ótimo, 100%. Nossa, que bom, né? Sim. E é importante, Breno, lembrar que os animais selvagens, né, como você comentou, devem ser adquiridos por um criador certificado. Isso é o mais importante, eu acho, né? Sim. Então, hoje existem vários criadores legalizados e existem lojas que fazem essa revenda, né? Campinas tem 2 lojas que fazem isso. São Paulo tem algumas lojas que fazem isso. Essas lojas grandes, Pets, essas lojas? Cobase? Então, a Pets às vezes tem. Cobase não tem mais, já teve no passado, né? Mas a Pets tem. A maior loja do Brasil é a Galpão Animal, que fica em São Paulo. Tá. É muito legal. Essa lá tem bastante tem mais animais. de 30 espécies de aves para você escolher. Que legal. Né? Então é legal para você conhecer. Eu acho que é uma faca de 2 gumes, na verdade. É muito legal que você tem a oportunidade de conhecer, mas tem muita gente que acaba comprando na emoção. Né? Sim. Diferente de quando você vai ter um planejamento. Igual vai estar no shopping e comprar uma roupa, não precisava. Então, assim, pode acontecer isso também, infelizmente, né? Mas eu acho que é válido ir para conhecer. Para conhecer, sim. Exato. E existe abandono desses animais, igual com pets? Dos animais legalizados,
é minoria. Ah, né? que interessante. Assim, perto de zero, né? Então, a pessoa que adquiriu o animal legalizado, ela foi melhor orientada do que aquela pessoa que adquiriu um animal ilegal. Com certeza. Né? E também pela parte financeira. Então, fala, paguei tanto, não vou abandonar o bichinho. Então, se não é no amor, é na dor financeira que vão pensar dessa forma. Então, mas existe sim. Infelizmente. Existe pouco, mas existe. Existe, né? Existe adoção também, então, se existe abandono. Existe também, né? Existe também. Então, tem uma ONG muito legal, que a gente é parceiro, chama GAC, Grupo de Apoio aos Coelhos. Que bonitinho! Eles cuidam simultaneamente de uns 100, 150 coelhos por vez, onde eles resgatam, mandam para clínicas parceiras, né? Eles subsidiam tudo, a gente cobra um valor bem menor deles, mas eles subsidiam a gente manter esses animais, fazer a castração, fazer vermifugação se necessário, e eles doam posteriormente esse animal. Né? Que legal esse trabalho deles. Eles cobram uma taxa de R$50 para ajudar nos custos. Então, quem vai adotar paga R$50, né? Que é menor do que o valor de um coelho numa loja e ajudar, etc. Com certeza. E o animal já vem castrado, já vem livre de doença. É muito, muito consciente o trabalho deles. É assim. de São Paulo? Ela é de São Paulo e Campinas. Tem Campinas? Tem Campinas também. Como que é o nome? Fala de novo. GAC, Grupo de Apoio aos Coelhos. Grupo de Apoio aos Coelhos. Isso. Interessantíssimo. Nosso bate-papo acabou, infelizmente. Mas, assim, deu pra gente conversar bastante, né? Sim, sim. Deu pra sanar diversas dúvidas, diversas curiosidades. E que bacana esse mundo, né? Dos animais selvagens e silvestres. Você que tem interesse em adquirir um animalzinho desse, então segue ali as recomendações, as orientações do Dr. Breno e compre, né? Adquira com responsabilidade. Queria agradecer a sua presença, Dr. Breno. Muito obrigada. Imagina. Por ter dividido com a gente seu conhecimento. E gostaria de desejar muito sucesso na sua carreira. Obrigado. E parabéns pela área muito bonita. Obrigado para nós. Agradeço o convite. Fiquei bastante contente. E espero sua visita lá na clínica. Vou lá conhecer, com certeza. Obrigada, pessoal. Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Solta a nossa vinheta aí. Agora é o momento do nosso patrocinador. Estamos hoje com a Marina, coordenadora comercial da Elanco Pet, e a gente vai bater um papo sobre um produto muito sensacional da Elanco, que é o Advocate. Seja bem-vinda, Má. Bom dia. Muito obrigada. Bom dia, Malise. Bom dia, pessoal. Bom, hoje a gente vem para conversar um pouquinho sobre o Advocate. O Advocate é a nossa multiproteção, proteção por dentro e por fora. A gente traz o Advocate em apresentação tanto para cão quanto para gato. A gente está aqui com as bexiguinhas do Advocate. Então, para os cães, nós temos 4 apresentações, que vai pela faixa de peso. E para os gatos, nós temos 2 apresentações, que também vão sendo divididas pelas faixas de peso. Ótimo. E aí, a nossa proteção, quando a gente fala por dentro e por fora, de multiproteção, a gente está falando de pulgas, a gente está falando das sarnas, dos vermes intestinais e também prevenção contra a girofilária, o verme do coração. O coração tão temido pelos tutores, ainda mais quando vão para a praia, né? Exatamente. Então, o Advocate traz a proteção para a girofilariose, tanto para o cão quanto para o gato. E ele é uma forma super fácil de administrar, já que a gente faz a aplicação no dorso do animal, então no pescocinho, em cima da... É simples. Exato. A gente pode estar aplicando o Advocate logo após o banho, isso que eu ia perguntar. Desde que pele e pelos estejam secos. Sequinhos, hein, pessoal? Exato. Não vai aplicar e dar banho porque vai perder o produto. Sim, a gente dá o banho, seca bem o animal, pele e pelos estão secos, a gente já pode estar fazendo... E de preferência na nuquinha ali. Isso. No dorso vai depender do tamanho do animal, a gente precisa, principalmente quando a gente fala, exato, para cão, a gente faz a continuação ali. Perfeito. Má, só tira uma dúvida. Lógico. Esses parasiticidas que são tópicos, eles matam por contato, né? Isso, a pulga, ela morre por contato, exatamente. É interessante, principalmente para animais alérgicos, no caso. Os meus pacientes, eu gosto muito dessa apresentação, principalmente para aqueles que não podem ser picados de jeito nenhum. Sim. Então, esse veículo é interessante por conta disso também. Exatamente. A pulga, ela acaba morrendo por contato, sim. E aí, os demais, a gente tem pela absorção. Ótimo. Tá? Uma dúvida também. Agora vai ter vários. A partir de que idade ele pode ser ministrado? Então, cães a gente pode a partir de 7 semanas de idade e gatos a partir de 9 semanas de idade. Filhotes podem. Exatamente, já filhotes. Interessante.
Muito bom. Eu tenho mais uma dúvida. A idade e também... Eu esqueci a minha dúvida. Eu vi no carro pensando, peraí que eu vou lembrar. E qual a durabilidade dele? Ele tem a duração de 4 semanas. Então, uma pipeta dura 1 mês. E o que é super interessante é que nós temos, além da apresentação com uma pipeta por caixinha, na compra, nós também temos o combo, que vem 3 pipetas. Então, o tutor acaba levando a proteção para 3 meses consecutivos. E é mais econômico também? Exato, aí já vem um combo, ele é um combo mais econômico. Ótimo, pessoal. E ele também pega a sarna, viu? Pega sarna. Nos cães, a gente tem indicação para as 3 sarnas mais comumente encontrada. E nos gatos, as 2 sarnas mais comumente. Perfeito. Então, gente, Advocate. Ótimo produto, mas sempre com prescrição veterinária, certo? Não esqueçam disso. Obrigada, Marina. Eu que agradeço, Malise. Precisando, a gente tá aqui. Com certeza. Muito obrigada, pessoal. Advocate. Até mais.